Sempre me perguntaram muito, desde que eu comecei esse canal, se vale a pena imigrar para o Canadá. As pessoas me perguntam muito sobre imigração, sobre a vida no Canadá, né, e tal. E esse fenômeno, digamos assim, dessas perguntas que eu recebo, intensifica-se durante o período eleitoral, né? O período eleitoral é quando o brasileiro, tipo, realmente cai a ficha de que os nossos representantes, muitas vezes, ou quase sempre, eu posso dizer, não estão focados no bem-estar da população de forma geral, né? A gente pelo menos a sensação de muitos brasileiros que não tem uma opção assim clara de em quem eles deveriam votar. E eu não estou tentando atacar esse político ou aquele, eu não estou tentando fazer esse argumento, eu não estou nem citando o nome de político. O ponto é que para muitos brasileiros a eleição é simplesmente aquela lembrança de que nem com as urnas a gente consegue mudar isso, porque a maioria dos brasileiros não se sente bem representada pelas opções políticas que aparecem durante as eleições. Aí intensifica-se a pergunta: vale a pena ir tentar uma vida nova em outro país, tentar emigrar para os Estados Unidos ou Canadá, né, Austrália, algum dos destinos que as pessoas me perguntam com frequência, mas o Canadá por eu morar no Canadá, né? E eu moro no Canadá, vai fazer exatamente 15 anos, no dia 28 de novembro desse ano. 28 de novembro, 15 anos, cara, uma década e meia. A minha vida inteira adulta eu passei aqui. Eu não conheço, eu não sei o que é viver no Brasil como um adulto. Eu vou pro Brasil apenas para passear, né? Então vocês podem dizer muito mais, vocês entendem melhor o Brasil do que eu, até. Só que eu posso dizer que na minha experiência limitada, né, de conhecer mais o Canadá como adulto do que conhecer o Brasil, eu digo que sim, vale a pena, né? É óbvio que imigração não é algo não é uma decisão que se faz, né, de uma hora para outra. Não é tipo ir na padaria da esquina, é algo que requer muito planejamento. É planejamento que às vezes demora anos. É algo que você não vai conseguir fazer sozinho na maioria das vezes. Algumas pessoas precisam contratar consultores e coisas do tipo. É uma parada complicada, né? E não é uma coisa sem desvantagens. Morar fora tem inúmeras desvantagens. Em primeiro lugar, a maioria das pessoas que imigram para fora o faz quando está mais velha, né? Tem ali pelos seus 30 e poucos, às vezes até mais velho do que isso. Com essa idade, se você já não fala inglês fluente, ou pelo menos tem um bom domínio da conversa em inglês, pelo menos o inglês coloquial, você vai sentir um certo isolamento no lugar, né? Você vai procurar outros brasileiros com quem você consegue se relacionar melhor, tanto por causa da língua, quanto pela questão dos costumes e valores, são mais aproximados. Só que aí isso vira um ciclo vicioso, porque você está buscando contato com brasileiros por causa da sua falta de habilidade plena com o inglês, e aí o seu contato com brasileiros impede que você desenvolva um domínio no inglês. Então é um desafio que muitos imigrantes enfrentam, né? O meu caso, o meu inglês, ele é bastante bom, mas isso é porque eu morei no começo da minha vida aqui no Canadá, numa cidade de interior chamada Oshawa, ficava perto de Toronto. Não tinha brasileiro lá, pelo menos eu nunca conheci nenhum. E por causa disso eu me relacionei mais com canadenses, e aí acabei desenvolvendo bastante o meu inglês comparado a algumas pessoas que não acabam tendo o mesmo nível de exposição, né? A questão do frio, o frio canadense é bem, especialmente na província onde eu moro, é difícil, cara, é um desafio à parte. Eu moro em Calgary, na província de Alberta, e a gente fica nas montanhas rochosas. Calgary fica, se não me falha a memória, a mais de 1 quilômetro acima do nível do mar, né? Então é bastante frio. Os invernos, eles são realmente bastante duros e são longos. Eles duram mais do que o inverno dura em outras estações ou em áreas de latitude mais baixa nos Estados Unidos, né? Longitude é assim, latitude é assim. Enfim, a latitude de Calgary é relativamente alta, então por causa disso, e a nossa proximidade das montanhas rochosas faz com que os nossos invernos sejam bastante tensos. Não é para todo mundo, cara. Eu me pergunto como é que colonizaram, como é que a civilização existia nessa região, tipo, 200 anos atrás, em que a gente não tinha carro para chegar rápido no local, não tinha aquecimento interno e tal. Então não é um mar de rosas. Imigração não é tudo perfeito, inclusive nos grupos de imigração, que é algo que eu não participo mais como participava no passado, porque, cara, brasileiro tem alguma coisa relativa à nossa educação mesmo como povo. Eu vejo muito mais briga
em grupo de Facebook de brasileiro do que qualquer outro grupo que eu frequento, qualquer um. E eu não digo isso com a experiência de, não, eu entrei em um grupo ontem e aí vi o que aconteceu nesse grupo ontem. Eu era, por muito tempo, o dono da maior comunidade de brasileiros que moram no Canadá, no Orkut. Isso há muito tempo atrás. Você deve lembrar, você talvez se me acompanha naquela época lembra, né? Era briga diariamente. Diariamente. Os brasileiros que me seguem, que frequentam grupos de brasileiro no exterior, devem concordar comigo. Tem alguma coisa na nossa educação, mano, que faz com que a gente se impor na base do grito, de bater o pé, vem com uma naturalidade esquisita para os brasileiros, numa proporção que eu não percebo correlação para outros povos, pelo menos na minha visão limitada, né? Então, meu ponto é que esses grupos, essas comunidades, redes sociais assim, eles têm um benefício porque eles permitem a brasileiros que se sentem, né, alienados e isolados do país onde foram morar. Eles podem ter um contato mais próximo com pessoas mais compatíveis culturalmente, mas na minha experiência, esses grupos ressaltam como faltam algumas... Tem alguma coisa faltando no nosso povo de forma geral, de forma assim, macro, de forma educacional. Não é à toa que brasileiros, infelizmente, são vistos pelas comunidades de RPGs online como uma praga. Aquele meme do Give Money Rue Rue BR veio disso, veio da forma que a gente se comporta, enfim. Não quero ficar fazendo um vídeo aqui pra falar mal de brasileiro. Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro que mora fora. Então eu estou ciente. Talvez por isso que essas coisas me incomodam. Porque sendo brasileiro que mora fora, a má fama dos brasileiros fora me afeta diretamente, de uma forma que nunca me afetou quando eu morava no Brasil. Talvez por isso me incomode um pouco mais, mas eu sei que soa mal. O cara que mora fora falando do Brasil, fica falando do Brasil, pega mal pra caramba. Eu não quero cair nesse clichê. Mas um ponto é o seguinte: imigração vale a pena, pelo menos na minha experiência valeu a pena. Eu não conheço muitas pessoas que vieram para morar fora e se arrependeram e voltaram. Na maioria das vezes as pessoas que fizeram isso é porque elas vieram sem muito apoio familiar, sem um grupo de suporte, né? Se sentiram isoladas, tiveram dificuldade em transicionar para sua área de ocupação, para sua área de formação. Isso é complicado também, é um desafio à parte. Muitas pessoas, quando elas chegam aqui, elas têm que começar do zero, né? A vida no começo, a migração no começo, para a maioria das pessoas não é uma vida confortável, né? Eu acho que já contei essa história aqui, mas tipo, no começo, hoje que me vê, tem muita gente que assiste meu canal e aí primeiro eu não tenho muito sotaque de nordestino, então eles já acham que minha vida foi muito tranquila, foi muito fácil, eu nunca sofri de nenhum preconceito, sou um cara mega privilegiado, mas na verdade a minha família é de retirantes do interior do Ceará, eu sou de Fortaleza. Eu alterei conscientemente a minha pronúncia porque eu tinha um trauma de infância quando eu morei em Londrina, no Paraná, por 3 anos, nos anos 90, e me zoavam na escola por causa do meu sotaque nordestino. Então, quando eu comecei a fazer vídeos no YouTube, me zoaram de novo, e aí veio aquele trauma. E da mesma forma, quando criança, eu vejo meus vídeos de criança, que meu pai filmava, e tô lá eu com meu irmão falando porta, carne. Só que eu não falava assim antes. Eu falava assim porque na escola me zoavam por causa do meu sotaque, né, da minha cultura, da minha raiz. E aí eu, para não sofrer isso, acabei adaptando. Mesma coisa aconteceu no YouTube. Quando eu comecei no YouTube, e meus colegas produtores de conteúdo que são nordestinos devem reconhecer isso, tem muita gente que hostiliza. E aí eu meio que reverti para um mecanismo de defesa infantil de simplesmente adaptar a minha pronúncia das pessoas que estão me zoando. E é por isso que hoje eu tenho uma pronúncia mais neutralizada, digamos assim, mais paulista. E quando eu faço vídeos que eu me descontrolo, que eu fico com mais raiva, vocês percebem que o meu sotaque natural ele aparece. Enfim, a imigração foi algo que mudou minha vida, especialmente porque eu imigrei tão jovem. Os meus irmãos que também vieram na mesma época que eu vim, eles, talvez esse sentimento deles é ainda mais realçado, né? O fato que o meu irmão ele tinha 2 anos a menos e a minha irmã tinha o quê? 7 anos a menos do que eu. Então eles viveram ainda mais tempo aqui fora do que eu, né? Assim, proporcionalmente à vida que eles tinham no Brasil. Minha irmã tinha 12 anos quando ela veio para o Canadá e a gente está aqui há 15 anos. Então, para minha irmã, ela viveu mais tempo de Canadá do que ela viveu de Brasil. E eu sempre pensei muito nisso. Quando eu completei 10 anos de Canadá, né, em 2013, eu fiquei pensando muito nisso. Cara, vai ter uma época, vai chegar um dia específico, assim, né, que eu terei vivido mais tempo no Canadá do que no Brasil. E como brasileiro,
a minha vida, a minha identidade, meu senso de identidade está muito conectado ao Brasil, né? Eu sou brasileiro, eu falo português, eu penso como brasileiro na maior parte dos casos. E o Brasil é muito importante como eu defino a minha própria personalidade, a minha identidade pessoal. Só que vai chegar um dia específico, eu não fiz a matemática direitinho para saber, né? Eu cheguei aqui com 19, 20 anos, não lembro agora. Não, 19. No dia 28 de novembro de 2003. Depois eu vou fazer o cálculo direitinho, eu sei que alguém vai fazer aí nos comentários. Mas tem um dia específico que eu vou ter, que a partir desse dia, eu vou ter de Canadá exatamente o mesmo tempo de vida que eu tinha quando eu cheguei, quando eu pisei aqui pela primeira vez. E eu penso muito nisso, tipo, o que isso vai fazer em relação ao meu senso de identidade, né? Por eu não ter muitos amigos brasileiros aqui em Calgary, né? Eu não interajo tanto assim com o brasileiro, até eu não tenho tanta vida social hoje em dia. Trabalho, casa, YouTube, podcast. Eu não tenho muita vida social, muito menos com brasileiros. Então, isso já altera um pouco como eu me sinto. Eita porra, acabei de destruir meu carro aqui. Eu odeio esses negócios, mano. Eu penso muito em relação a isso, tipo, se vai chegar um dia em que eu vou me sentir mais canadense do que brasileiro. É curioso pensar nisso. Mas enfim, cheguei aqui no meu destino, tô indo no dentista trocar o aparelho. É isso. O meu pensamento em relação à imigração é que vale a pena sim, e que eu deveria ter agitado um pouco a cabeça e lavado o rosto antes de vir encontrar com o dentista. Vale a pena, tem os seus desafios. Nessa época de incerteza política, a ideia de imigrar se torna ainda mais atraente, né? Tava conversando com alguns familiares meus que são insatisfeitos com várias situações, várias coisas da situação brasileira como um todo. E por eu morar aqui, eles sempre são muito curiosos. Eles perguntam: você acha que vale a pena? Eu sempre digo a mesma coisa, cara, vale a pena sim. Você entende mais do Brasil do que eu a essa altura do campeonato. Mas pelo que eu entendo do Brasil, como eu falei na época né, faz pouco tempo, do incêndio do Museu Nacional, eu sinto, e olha que eu tô longe, né? Eu não passo pelas mesmas indignidades, pela mesma raiva que vocês passam. Mas eu sinto que o Brasil não é para ninguém, realmente, cara. Infelizmente eu não tenho. Eu vejo alguns amigos meus que são praticamente cabo eleitoral amador de certos políticos, né? Dos dois lados, da direita e da esquerda. E eu vejo neles um senso de idealismo e otimismo que eu não consigo sentir. Cara, 4 anos atrás eu lembro disso aí com aqueles outros dois caras. E aí, 4 anos antes disso, eu lembro dessas mesmas brigas aí, dessas mesmas confusões em redes sociais, dizendo que não, esse cara aqui é melhor, não, esse cara aqui é melhor. E aí, antes disso, eu lembro da mesma coisa. E antes disso, era a mesma coisa. Sempre, não, esse cara aqui que vai resolver o problema, não, esse cara aqui que vai resolver, você é um burro, você é um analfabeto político, você não sei o quê. Ver isso repetidamente me deixa sem esse otimismo que alguns apoiadores mais fervorosos de alguns candidatos políticos sentem. Então é isso, eu acho que eu não culpo alguém que queira sair do Brasil, mas e tem aquela coisa, né? Tem muita gente que fala que a pessoa que sai do Brasil, é um desertor, ela está desistindo, ela não está ajudando a melhorar a situação. Faz sentido, eu entendo a lógica por trás disso, mas eu penso assim, o Brasil, ele é como estar num relacionamento abusivo. Você faz bastante por aquilo, né? No caso, o brasileiro, ele paga impostos, ele financia toda essa estrutura, né? Você está fazendo a sua parte. A sua parte como cidadão é siga as regras, siga as leis, pague seus impostos, né? E aí você se fode de todas as formas. A outra parte não está cumprindo com os seus deveres, está te fudendo de várias formas, está pegando de você algo que você não quer dar, no caso, né? O cara que não se sente representado, que não se sente servido pelo aparato público, não se sente que está valendo a pena pagar por aquilo, mas está tendo que pagar obrigado de qualquer forma. Então o relacionamento ele requer um esforço mútuo das duas partes para funcionar, óbvio, né? Só que no caso do Brasil, se a gente for usar essa metáfora do relacionamento, o Brasil é como um relacionamento abusivo. Então eu não consigo culpar alguém que deseja sair de um relacionamento abusivo depois de ter percebido que ao longo dos anos nada muda. Então é isso. Mas eu acho que tem muita gente ainda que me considera um desertor por ter saído do Brasil em vez de ficar e resolver o problema e tal. Enfim, né? Fazer o quê, mano? O que eu posso dizer pra alguém que pensa assim?
Não sei. Enfim, diga aí nos comentários, o que você acha? Você pensa em migrar? Você pensa em ficar no Brasil e resolver ser parte da solução? Me diga aí nos comentários, estou curioso em relação a isso. É isso, gente. Cheguei aqui, vou ficando por aqui e até a próxima.